Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é esse Deus maravilhoso, esse Deus de milagre. Nosso Deus é esse Deus do sobrenatural. E você que está chegando hoje, nós já há 2 semanas nós estamos tratando aqui, fazendo uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, especificamente Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Nós já vimos aqui, bem-aventurado os pobres de espírito. Semana passada nós vimos aqui, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E nessa noite nós estaremos vendo mais uma bem-aventurança. Eu queria que você acompanhasse em sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só isso. Nós vimos há algumas semanas atrás a respeito de um dos sermões mais conhecidos de Jesus, que ele começa esse sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, os bem-aventurados ou os felizes. Ele vai dizer: felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos. Todas as bem-aventuranças, ela tem uma característica. Elas vão dizer que feliz é aquela pessoa que não aquela pessoa que entende a palavra. Não é aquela pessoa que conhece cognitivamente aquilo que Deus quer. Mas a bem-aventurança, o bem-aventurado, o feliz é aquele que é. E não somente aquele que conhece. Porque muitas vezes você pode conhecer, mas não ser. Pegou? Porque nem todos que conhecem são. Mas aqueles que são, né? É óbvio. Aqueles que são, meu querido. Porque são, e ponto. E essa bem-aventurança que nós estaremos vendo hoje, bem-aventurados misericordiosos. E não só essa, mas todas as bem-aventuranças, elas vêm também com uma promessa. Jesus vai dizer: bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E hoje, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E sobre essa palavra que eu quero meditar com você nessa noite: misericórdia, meu querido. Isso que é, talvez até um jargão, né? Quando a gente está passando por alguma coisa, fala assim: misericórdia. Mas o que vem a ser misericórdia? O que Jesus quer dizer com bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia? E Jesus simplesmente diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e já vai para a próxima bem-aventurança. Então, como nós vamos saber quem são ou o que é os misericordiosos, o que é misericórdia? Quando eu sou ou o que me faz ser misericordioso? E para não ficar apenas nas minhas palavras, para não ficar apenas aqui eu tentando falar sobre misericórdia, eu quero ler um texto para você que na verdade é uma parábola, que está em Lucas 10, capítulo 10, do 25 até o 37. Você não precisa abrir agora na sua casa, mas você pode acompanhar a leitura aqui comigo. E se eu não me engano vai ter também aqui na tela. Se não tiver também, amém, querido. Amém, amém? Amém, querido. Em tudo da graça. Lucas 10, 25 vai contar uma parábola que é conhecida de muitos, que é a parábola que tem o tema, que a tradução propôs esse tema para a gente, sobre a parábola do bom samaritano.
Entender o que é misericórdia é entender também o que significa essa parábola. O que Jesus queria ensinar nessa parábola vai revelar a mim e a você o que ele está especificando, o que é misericórdia. Amém, querido? E diz assim, versículo 25, eis que certo homem, intérprete da lei, e grave isso, intérprete da lei, ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então aqui está dizendo que um homem que era intérprete da lei, ou seja, alguém que conhecia a lei, ele se levanta e para tentar pôr Jesus à prova. Jesus era uma pessoa que até esse momento aqui já havia curado pessoas, ele atraía multidões ao seu redor. Jesus já tinha curado no sábado, que causou grande perplexo aos religiosos da época. E ele era perseguido pelos intérpretes da lei, porque eles estavam querendo colocar uma casca de banana, tentar fazer Jesus tropeçar, ou tentar fazer que Jesus ele falasse algo que comprometesse a religião e a fé deles. E mais especificamente que Jesus falasse alguma blasfêmia contra o próprio Deus. E é interessante que ele vai começar que eis um certo homem, intérprete da lei, ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele tinha um interesse. E o texto é claro. O interesse dele era botar Jesus à prova. E ele vai dizer para Jesus, e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta. E é interessante que Jesus aqui ele vai responder com outra pergunta. Porque melhor do que a resposta são as perguntas, meu querido. Você saber fazer as perguntas certas, com certeza lhe trará respostas mais sábias. Porque eu creio que a sabedoria está de fazer as perguntas certas. E quando ele pergunta, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou com outra pergunta. Ele faz outra pergunta. O que está escrito na lei? A primeira pergunta. E como é que você interpreta? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o que é que você conhece da lei? E como é que você vive isso? Vou repetir. Jesus ele vai virar para esse intérprete da lei e vai dizer assim: o que é que está escrito na lei? E como é que você interpreta, ou seja, como é que você vive isso na prática? A isto ele respondeu, Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Resposta exata. Resposta perfeita. E vai continuar dizendo assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Ele responde da maneira certa. Mas note que ele só responde o que está escrito. Mas ele não responde como ele interpreta ou como ele vive aquilo. Porque respostas certas não é garantia que nós estamos no caminho certo. Porque muitos de nós temos respostas certas, nós conhecemos a vontade de Deus, mas se não praticarmos a vontade de Deus, estamos no caminho errado. E esse intérprete da lei, ele responde o que está escrito. Mas ele não consegue responder a segunda pergunta de Jesus, como você interpreta ou como você vive. Amém, querido? Para saber que você está aqui, vai dando glória aí nos comentários aí para não deixar sozinho. Que aqui é uma solidão, o pessoal ali, né? Não dá nem para ouvir vocês dando glória. Dá um glória aí, querido, em nome de Jesus, escreve aí. Eu não posso te ouvir, mas posso ler. Ele vai dizer assim, ele vai responder que amarás o teu Deus de todo o coração, com alma, entendimento e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai citar o Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, 18, da forma certa. E Jesus no versículo 28 vai dizer, então disse Jesus, respondeu corretamente, ou seja, você está certo. Você sabe o que está escrito. Agora faça isso e viva. Aí começa a ficar um pouco mais interessante o diálogo.
Porque Jesus ele vai dizer: você respondeu certo, você está no caminho certo de saber o que a lei diz. Agora vá lá e viva. Ele, porém, querendo justificar-se, grave isso, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Note que ele faz mais uma pergunta a Jesus. Ele não responde como ele interpreta, mas ele quer saber de Jesus. Ele vai fazer outra pergunta a Jesus. E como diz lá no começo, ele está tentando pegar Jesus na curva, né? No pop, né, querido? Ele está querendo pegar Jesus na curva. Mas eu não sei se posso dizer isso aqui, mas ele toma uma invertida do jiu-jitsu. Jesus inverte. Ele inverte. E ele vai começar a contar uma parábola. O mestre da lei aqui, o intérprete, está achando que está conseguindo pegar Jesus, mas Jesus ele dá um triângulo invertido, meu querido. Uma chave de perna aqui virada, ele vira. Ele vai dizer assim, Jesus prosseguiu dizendo no versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhes roubaram e causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-se semi-morto. Grave isso, meu querido. Semi-morto não é morto. Amém? É semi-morto. Casualmente, grave isso. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Opa! Então até aqui está dizendo o seguinte: Jesus querendo responder, ou insultado pela pergunta do mestre da lei, querendo dizer, Jesus querendo saber quem é o objeto, ou seja, quem é o meu próximo. Jesus ele dá uma invertida e começa a contar uma história. E nessa história vai dizer que um certo homem desceu de Jerusalém para Jericó, e salteadores, hoje em dia seria, na gíria popular seria o ganso, né? É minha gíria paulista. Mas o ganso, mano. Os gansos, aqueles vagabundos, né? Pegou o ganso? Você não conhece ganso, bota no teu vocabulário aí, o ganso. Então ele desceu de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e veio os gansos, os salteadores. Pegaram tudo que ele tinha, bateu nele, causaram-lhe muitos ferimentos e deixaram o semi-morto e não morto. E vai dizer que casualmente veio descendo naquele caminho ali um sacerdote. Ele vai dizer que o sacerdote ele passou de longe. Versículo 30. Depois que, de 31, casualmente, e vendo, passou largo, ou passou de longe. E Jesus vai usar outra figura que também era conhecida, ou seja, eram figuras que faziam parte do cenário do judaísmo, da religião judaica, daquele intérprete da lei. Ele vai usar o sacerdote e vai usar um levita, que também não deixava de ser um sacerdote. E curiosamente, Jesus vai usar duas figuras do templo. Dois crentes. Dois cristãos. Duas pessoas que talvez tenham seu nome renomado no conhecimento do Evangelho. Duas pessoas que talvez tenham conhecimento abastado da lei e da palavra de Deus. Ele vai usar esses dois personagens. Então ele vai usar primeiramente aqui o sacerdote e o levita. E semelhantemente, versículo 32, um levita descia por aquele lugar e vendo aquele homem ali caído, também passou de largo. Passou de largo. Então note que
Veio o sacerdote e olhou para o outro lado. Veio o levita e também olhou para o outro lado. E vai dizer no 33 que certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. Olha o contraste. Enquanto o sacerdote, enquanto o levita passa de longe, o samaritano passa de perto. E vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, ou curou dos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se alguma coisa gastares mais do que eu te dei, eu te darei quando voltar, se gastar um pouco mais. Isso ele vai terminar dizendo, ou invertendo, a pergunta que o mestre da lei começou a fazer. O mestre da lei vai perguntar assim: quem é o meu próximo? E no versículo 36 ele vai dizer, então, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu das mãos dos salteadores? E respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai e procede de igual modo. Note, meu querido, eu quero agora fazer algumas observações com você, que o objeto da pergunta daquele mestre da lei era saber quem era o próximo, quem era o objeto, ou seja, quem é aquele a quem eu devo fazer o bem. Mas a questão aqui do texto não é saber quem é o próximo, mas é saber de quem foi o próximo. Porque Jesus vai dizer assim, ele vai perguntar no versículo 29, quem é o meu próximo? Jesus vai responder no 36, quem foi o próximo? Ou seja, de quem ele foi o próximo. Porque a questão não é saber de quem é o meu próximo, o importante não é saber de quem é o nosso próximo, mas é saber de quem nós somos. Eu vou repetir, o importante não é saber quem é o seu próximo, o importante é saber quem você é. Porque talvez o objetivo do mestre da lei era saber até onde era o limite de fazermos o bem ao próximo, de amarmos. Quem é esse meu próximo? Ele vai perguntar para Jesus, quem é esse próximo que eu devo amá-lo? E é interessante que esse texto, Jesus ele não vai desconcertar, ele vai trazer um entendimento do que realmente Jesus, do que realmente Deus, ele ensina o que é ser o próximo, né? E a figura do sacerdote aqui representava uma pessoa que possuía conhecimento pleno das Escrituras e que fizesse bem as suas obrigações da lei, aquela pessoa que sabe que deve ajudar, mas não faz. O sacerdote e o levita representavam aqueles os quais Jesus se referiu como falou, sábios e cultos. Representavam os homens de melhor formação e cultura e dignatários religiosos mais respeitados, mas não conheciam a Deus. O sacerdote e o levita, eles sabiam que o que Jesus, o que Deus, ele falava em sua lei, mas eles não conheciam. Porque a gente não conhece a Deus de forma cognitivamente apenas, mas a maneira que nós conhecemos a Deus é praticando a sua palavra. Porque não basta saber quem é o próximo, basta você ser o próximo de alguém. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui não é saber quem são as pessoas, ou classe de pessoas, ou grupo de pessoas que eu devo amar,
mas ele quer saber de quem eu fui o próximo e quem eu amei. Porque o objeto não está lá, o objeto está aqui. Não diz respeito àquela pessoa que vai receber o meu amor, mas diz respeito àquele que eu sou. Amém ou não amém, querido? Vai dando glória aí em nome de Jesus. E é interessante que Jesus ele vai usar a figura do samaritano. Que não sei se você sabe, mas o samaritano era como se fosse um inimigo cultural dos judeus. Uma breve história aqui: o povo judeu considerava o samaritano ética e religiosamente impuros. Ele considerava o samaritano impuros. E os samaritanos também desprezavam os judeus, os seus primos. Os samaritanos eram descendentes de israelitas que haviam se casado com pagãos quando os assírios levaram a maior parte da população do Reino do Norte para o exílio em 722 a.C., segundo a Reis 17:6. Quando os assírios conquistaram o Reino do Norte de Israel, eles levaram grande parte da população em cativeiro e povoaram a terra com pessoas de outros países gentios. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, gente de Cuta, gente de Amate, gente de Sefarviã, e os estabeleceu nas cidades da Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. E quando eles começaram a viver ali, esses povos misturados, eles não adoraram a Deus. Então, meu querido, o samaritano é como se fosse uma mistura. O judeu que se casa com outro povo e começa a adorar os deuses pagãos. Então, o judeu considerava o samaritano impuro e vice-versa. Eles eram inimigos. E Jesus vai usar a figura, primeiramente, de um judeu, na figura do sacerdote que vem descendo aquele caminho, e vai usar um levita também que trabalha no templo, que vem descendo aquele caminho, e os ambos eles passam longe do ferido. E ele curiosamente vai usar uma figura de alguém, de um povo que é inimigo do judeu, para falar que esse não apenas passou, mas ele passou perto, olhou e se compadeceu. Versículo 33 vai dizer que ele viu, o samaritano viu, versículo 24, ele se aproximou e compadeceu dele. Em outras palavras, o samaritano nunca parou para perguntar o que o legalista perguntara. E quem é o meu próximo? A pergunta mais importante é: eu sou próximo de quem? E a resposta é: eu sou próximo de qualquer pessoa que sofre ou que está necessitada. A pergunta nunca foi quem é o próximo, mas a pergunta sempre foi: para quem eu serei o próximo? Interessante é que quando Jesus ele vem no versículo 33 perguntando para aquele mestre da lei: quem dos três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? E aquele intérprete da lei respondendo: mestre, o próximo foi aquele que usou de misericórdia. Note que o texto ele não vai dizer que ele vai dizer que nenhum dos três conheciam aquele homem. O samaritano ele não conhecia aquela pessoa que estava ali. Talvez, se hoje nós estivéssemos deparando com uma situação dessa, talvez, dependendo da ocasião, acho que a gente não passaria. Eu falo por mim, talvez eu nem pararia, meu querido. Talvez a gente olhando uma pessoa em tal condição, e para usar assim um exemplo que nos cause talvez
um pouco mais de, entre aspas, um pouco mais de revolta. Talvez você passe na rua e você veja alguém que foi espancado, alguém que foi roubado, alguém que foi assaltado, alguém que apanhou até ficar quase morto. Dificilmente a gente pararia para saber o que aconteceu. Não é verdade? Ainda mais quando se trata de uma pessoa que seja nossa inimiga, como aqui na história. Com uma pessoa que talvez não seja da nossa religião, uma pessoa que não declare a nossa fé, talvez seja uma pessoa que não declare a nossa posição política, a nossa ética, a nossa moral. Talvez ali um transexual. Talvez ali uma pessoa que, aos nossos olhos da religião, é uma pessoa impura. Mas aqui que está a frenética do texto. É exatamente esse povo, esses impuros, aos nossos olhos, aos olhos da religião, que Jesus nos diz para sermos o próximo. Porque amar aquele que concorda com a gente, meu querido, é muito fácil. Amar aquelas pessoas que estão sempre de acordo com o que nós pensamos é muito fácil. Amar simpatizante do Evangelho é muito fácil. Mas eu quero que você responda para você, será que você ama aqueles também que não compactuam com aquilo que você pensa? Ou será que a sua mão só está estendida? Ou seus olhos só estão voltados para aquelas pessoas que a nossa religião, que a nossa religiosidade vai pintar como puros e perfeitos? É interessante que o que nós aprendemos aqui, o que é misericórdia? Quando o mestre da lei vai responder a pergunta de Jesus, quando vai perguntar para ele quem foi o próximo, ele vai responder, o mestre da lei vai responder, o próximo foi aquele quem usou de misericórdia. Ou seja, aquele que amou o indigno, aquele que cuidou do sofrido, aquele que amparou o caído, aquele que saiu da sua zona de conforto para avaliar o sofrimento e a dor daquele que está caído ao nosso redor. O próximo foi aquele que saiu da sua zona de conforto e, sem perguntar nome, sem perguntar o partido político, sem perguntar a orientação sexual, sem perguntar nada disso, foi lá apenas e cuidou. Estendeu a mão. Colocou no seu próprio jumento e foi andando a pé, querido. Como aqui está gravando as coisas agora, fica no YouTube, eu vou dar um exemplo, mas vou dar um exemplo não, senão não vão saber quem é e vai ficar feião para mim, né? Mas eu dei uma carona uma vez no carro, que Deus me livre. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, depois me manda um zap. Está gravado, agora tem que tomar cuidado. Amém, querido? Mas é você, querido, sair do seu cavalo e deixar que seu cavalo seja suporte que leve outro até o tratamento, até um hospital. É você ser auxílio, é você ser consolo, é você ter misericórdia. E misericórdia é sair dessa zona de conforto, é sair do seu conforto para avaliar o sofrimento e a dor daqueles que estão ao nosso redor, independentemente de quem seja.
A misericórdia, Senhor, meu querido, a misericórdia do Senhor vai dizer a palavra que é a causa de não sermos consumidos, ou seja, porque a sua misericórdia ela não tem fim e ela se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido fulminados. Porque misericórdia é você tratar bem, é você amar aquele que não merece. Porque amar quem merece é fácil, meu querido. Mas é amar quem não merece. É cuidar daquele que não merece. Misericórdia é entender que aproximar-se de Deus é aproximar-se do outro. Porque se eu quero me aproximar a Deus, eu quero chegar mais perto de Deus, isso também me leva a ser próximo do outro. Porque Jesus, quando ele vai resumir toda a lei, ele vai dizer: amarás a Deus e também ao próximo. Porque não basta apenas amarmos a Deus, mas é preciso ter misericórdia e amar o próximo. Amém, querido? Porque é muito fácil. Ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Porque como você diz que ama a Deus, que você não vê, e aborrece e não ama o próximo, que você vê. Olha aí. Amar a Deus e amar o próximo. Na minha época de faculdade, eu ouvi uma frase que Deus, ele escolheu, o professor dizia que Deus, ele escolheu ser amado no outro. E de certa forma isso tem algum significado. Porque quando eu amo o outro, eu amo a Deus. Porque eu enxergo no outro. Nós vimos já que o pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, reconhece também que o outro é pobre espiritualmente e não o julga. Mas ao olhar o outro, ao olhar o impuro, ao olhar o que a sociedade e a religião vai discriminá-lo, vai olhar para ele e vai dizer que ele também carece da misericórdia de Deus. Porque quando eu olho para um assaltante, quando eu olho para um bandido, quando eu olho para alguém que na sociedade é vilã, eu tenho que olhar primeiro para mim e ver que eu também mereço, como ele, da graça de Deus. Porque eu não sou melhor do que ele. Porque se não for a graça e a misericórdia do Senhor, eu seria consumido. Então é esse olhar para si e olhar para o outro como também dependente de Deus que me faz ter misericórdia por ele. A gente tem que parar com essa onda de ser juiz, meu querido. Você não é juiz de nada. Tem que olhar para si primeiro. Olhar para si. Porque certamente quando a gente olha para dentro de nós mesmos e reconhecemos o nosso pecado, se você não for doido ou maluco, você realmente, quando você olhar para o próximo, vai dizer assim: Deus, eu não sou melhor do que ele. Misericórdia é isso, meu querido. Misericórdia é aproximar de Deus, nos aproximando do outro. E para terminar, o próximo não é você quem determina quem é. O próximo é você que escolhe ser ou não ser. O próximo não é aquele ou quem você determina que seja, mas o próximo é a quem você escolhe ser ou não ser. É você nesse meio de toda essa pandemia, você ser benevolente. É você ser generoso. É você ter um coração com generosidade. É você dar-se de si, sair da sua zona de conforto para ser para alguém.
É você sair do seu mundo. É você entender que você não é o centro do universo e o mundo não gira ao seu redor. É você, filho, que reclama. É você olhar ao seu redor e ver que você é muito melhor do que muitas pessoas que estão aí fora. E você ser grato. É você olhar para tudo que te cerca e você ser grato ao Deus que te sustenta. Misericórdia. Misericórdia é você ser. É você escolher. E não apenas saber quem, para você cumprir um ofício religioso, mas é você escolher ser, independentemente para quem é que seja objeto do seu favor. É você levantar, é você acolher aquele que está sofrendo. Mesmo que ele seja seu inimigo. Isso é misericórdia. Porque olhar para mim, olhar para você, meu querido, a Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que nós fomos feitos amigos de Deus. É olhar para a cruz e perceber que o meu pecado, que o seu pecado, é tão terrível aos olhos de Deus que Ele foi capaz de matar o seu filho. Enquanto nós merecíamos toda e justa condenação, Ele resolve ter misericórdia. E Ele nos resgata, nos faz amigos e filhos de Deus. Isso é misericórdia. A gente olhar para o irmão do lado da igreja, a gente olhar para nossos parentes, olhar para a sociedade, olhar para todo mundo e perceber que todos nós somos pobres de espírito, todos nós carecemos de misericórdia, e você ser misericordioso com o próximo. Independentemente de quem seja, meu querido. Bem-aventurados misericordiosos. E sabe por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero orar por você. A minha oração nessa noite, meu querido, não é que apenas você entenda esse texto que nós acabamos de meditar aqui, não é que você apenas entenda o que é ser misericordioso, mas muito mais do que entender como aquele intérprete da lei é viver. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que opera em nós, ó Pai, tanto o querer quanto o efetuar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo que nos capacita a vivermos em santidade. Ó Deus, que Ele gere em nós, ó Deus, a pobreza de espírito. Que Ele gere em nós, ó Deus, a mansidão. E que Ele também gere em nós, ó Deus, como nós vimos nesta noite, a misericórdia. Para que nós possamos olhar ao próximo com amor. Ó Deus, tira, ó Pai, de nós, ó Pai, o senso de juízo. O senso, ó Pai, de ser juiz, julgador de tudo e de todos. E nos coloca, ó Pai, um coração misericordioso. Ó Deus, um coração, ó Pai, que seja capaz de amar até aquele que não merece. Ó Deus, um coração que seja capaz de sair da zona de conforto e estender a mão àquele que está caído. Um coração capaz, ó Deus, de ser misericordioso para com o próximo, porque certamente esses alcançarão a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, ela é a causa, a misericórdia ela é a causa de não sermos consumidos, porque a Tua misericórdia ela não tem fim, mas ela se renova a cada manhã. Aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor, nos faz viver em misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém.